pessoal, Guia de Linguagens Enem Redação. Observando com vocês um aspecto fundamental, elementar na construção do texto. A estrutura do texto, parágrafo, parágrafo padrão, parágrafo dissertativo, parágrafo argumentativo. Redação Enem, passo a passo. Observem comigo, acompanhem comigo, leiam comigo, 3 parágrafos dissertativos. E aí, na leitura desses parágrafos, nós observaremos as características, o que é que define. Nós observaremos com vocês que cada parágrafo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, que cada parágrafo tem que ter uma argumentação específica. Dissertação argumentativa, parágrafo padrão, estrutura da redação do Enem. Isso é fundamental. Aliás, estrutura da dissertação argumentativa, não obrigatoriamente a do Enem. O problema é que aqui nós tratamos especificamente agora do Enem. O fenômeno é recente. Primeiro parágrafo. Nos 10 anos anteriores, o número dos jovens que se formaram nas faculdades do país cresceu sem parar. Este ano, o censo deu alarme. No ano passado, 991.010 alunos levaram até o fim seus estudos superiores, o que significa uma queda de quase 6% em relação ao ano anterior. Observem comigo, é um parágrafo de caráter dissertativo em que o autor analisa uma questão recente, uma questão nova. A questão da queda, a queda do número de alunos, pela primeira vez nos últimos anos, em uma década, o número de alunos que se formaram em universidades, em faculdades, em curso superior, diminuiu, caiu. Então nós temos aqui uma informação, o fenômeno é recente, o número de jovens que se formaram nas faculdades no país cresceu sem parar nos últimos 10 anos. Este ano, 2014, o censo deu alarme. No ano passado, em 2013, esse número caiu. Esse é o raciocínio do parágrafo. A queda. E essa queda representa, obviamente, para o país um problema. Então nós temos aqui o parágrafo, a argumentação, e agora vamos observar a conclusão desse parágrafo. Então nós temos aqui um parágrafo, o parágrafo apresenta um problema, e agora o parágrafo vai concluir esse problema. Como são ignoradas as razões disso, há motivo para preocupação. Então nós temos aqui uma queda dos alunos formados em faculdades, no curso superior, e essa queda é uma preocupação, é um motivo de preocupação. O Ministério da Educação agiu corretamente ao não trancar os números na gaveta. Portanto, observem aqui, o problema é apresentado e dentro do parágrafo há uma conclusão em relação à ideia apresentada. Há um problema, o número de alunos formados em curso superior caiu. Qual a conclusão do parágrafo? Isso é motivo para preocupação. Conclusão final, o Ministério da Educação agiu corretamente ao não trancar os números na gaveta. Porque não trancando, o problema será discutido e, obviamente, o Ministério buscará uma solução. Então, observem comigo, um parágrafo, um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos. Introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro do mesmo parágrafo. Estes aspectos caracterizam o parágrafo dissertativo, o parágrafo de uma dissertação argumentativa. Isso se chama parágrafo padrão. Segundo parágrafo. O desafio dos jovens é manter a força do movimento, no momento em que as manifestações naturalmente diminuem. O inverno e as férias chegam e promessas dos governos atendem parcialmente a algumas demandas. Os políticos deveriam perceber que o desafio é usar essa força para mudar o país naquilo que ele tem de pior. Tem de limpar as feridas para facilitar a cicatrização. Não adianta dourar indefinidamente a pílula na espera de um Brasil que nunca chega. Nós temos aqui agora um outro problema. É a questão das manifestações. Então observe aqui. O desafio dos jovens que se manifestaram é apresentado um problema. O desafio dos jovens é manter a força do movimento, das manifestações, no momento em que as manifestações caem, porque chega o inverno e chegam as férias. Isso considerando que as manifestações de junho de 2013. As manifestações, o auge das manifestações ocorreu em junho de 2013, então chegando julho, férias, chegando o inverno, então as manifestações arrefecem, acomodam. Porém, os políticos deveriam perceber, então nós temos aqui um problema, que o desafio é usar essa força das manifestações para mudar o país naquilo que ele tem de pior. Conclusão do parágrafo. Tem de limpar as feridas para facilitar a cicatrização. Não adianta dourar indefinidamente a pílula na espera de um Brasil que nunca chega. Tem que resolver os problemas. Então nós temos aqui outro parágrafo dissertativo.
Também em um período, as manifestações se acomodam, arrefecem, diminuem. Outro período, os políticos pegaram essa força das manifestações para resolver os problemas. E a conclusão do parágrafo, mais um período, limpar as feridas para facilitar a cicatrização, resolver os problemas, as feridas mostradas nas manifestações e concluindo. Não adianta fazer de conta que nada acontece. O parágrafo é concluído aqui, certo? Um parágrafo da revista Época. Terceiro parágrafo. Casos de racismo não são raridade em coberturas midiáticas, da mídia, da imprensa. Ocasionalmente, uma notícia sobre a mulher que não quiser atendida por um médico negro, um jogador de futebol que, só por atuar pelo time visitante, sofre ofensas racistas por torcedores da casa, entre outros casos, aparece na capa de jornal ou de portais da internet. E por acumular grande apelo público, acabam virando séries e movimentos incitados pela própria cobertura jornalística. Então nós temos aqui um problema. A cobertura feita pela mídia de casos de racismo. Primeiro período, uma afirmação, tópico frasal. Fixando com vocês nesse aqui essa ideia de tópico frasal, que havia nos anteriores, só porque aqui, como ele é menor, então fica mais claro, fica mais fácil de especificá-lo. Casos de racismo não são raridade em coberturas midiáticas. Casos de racismo não são incomuns, são mais do que comuns na cobertura da imprensa. É comum, está no dia a dia, no decorrer deste ano foram vários casos. Ocasionalmente, então aqui no segundo período, nós observamos aqui um exemplo da mulher que não quer ser atendida por um médico negro, o jogador de futebol ofendido pela torcida adversária e que são bombardeados pela imprensa. A imprensa bombardeia esses casos, traz intensamente a cobertura. Não é errado. Por um lado, há o objetivo de conscientizar sobre as questões raciais, ponto e vírgula. Por outro, há a necessidade de pegar esses eventos e transformá-los em grandes dramas que podem ser comparados às sagas de novelas, ponto. Então nós temos aqui o outro período em que o problema é acentuado. A mídia tem como objetivo conscientizar sobre as questões raciais, é um lado da questão, e por outro, virar novela. E acaba banalizando a questão. Ponto. Conclusão do parágrafo. Assim, vimos um bom exemplo de como as questões raciais entram em processo sensacionalista, gerando muitas vezes consequências desagradáveis e desnecessárias. Há um problema apresentado, racismo, a cobertura feita pela imprensa, o problema é acentuado nesse período, a questão de virar novela, de ficar bombardeando constantemente, intensamente e acaba banalizando o processo. A conclusão do período, assim, vimos um bom exemplo de como as questões raciais entram em um processo sensacionalista, gerando muitas vezes consequências desagradáveis e desnecessárias, às vezes banalizando a questão. Observem em todos os três parágrafos trabalhados a mesma estrutura. Trata-se de um parágrafo padrão. Há um primeiro período em que o problema é apresentado. Nos dois períodos seguintes, há uma problematização do tema, da questão retratada no parágrafo, e no último período, o parágrafo é concluído. Esta é a estrutura do parágrafo padrão, o parágrafo que você vai desenvolver na sua dissertação argumentativa. E dissertação argumentativa é a tipologia cobrada no Enem, ok? Obrigado, até a próxima aula.